Oi, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa obra que é um verdadeiro raio-x do Brasil. Morte e Vida Severina, do gigante João Cabral de Melo Neto. Pode parecer estranho, né? Um poema escrito lá em 1955 explicando o Brasil de agora, mas olha, a jornada que a gente vai acompanhar mostra que as raízes de muitos dos nossos desafios de hoje já estavam lá, bem expostas. Para começar, vamos entender quem é que vai nos guiar nessa travessia. No centro de tudo, temos o Severino. Mas a primeira coisa que a gente precisa sacar é: Severino não é só um cara. Ele é a voz, o rosto, a caminhada de milhões de brasileiros que tiveram e ainda têm uma vida muito parecida com a dele. Para a gente entender essa jornada, a gente precisa voltar lá no começo. Vamos dar uma olhada na realidade dura do sertão e entender o que, afinal de contas, quer dizer ter uma vida severina. A partida dele não é por aventura, não. É por pura sobrevivência. A seca e a miséria são tão brutais que o empurram para fora da terra dele. É uma busca desesperada por um lugar onde a vida seja no mínimo possível. E aqui está uma das grandes sacadas do autor. O Severino é o que a gente chama de personagem coletivo. Ou seja, a história dele é, na verdade, a história de todos os severinos. Uma vida definida pela falta de tudo, uma condição que não é um problema individual, mas sim estrutural. E a viagem do Severino vai se desenrolando. É uma verdadeira travessia. Não por lugares bonitos, mas pelas paisagens da desigualdade. E o caminho, olha, não é nada fácil. Então pode esquecer qualquer ideia de cartão postal. O mapa da viagem do Severino é pontuado por encontros que mostram as feridas abertas da nossa sociedade. Cada parada é uma nova aula sobre como a vida pode ser dura para quem não tem nada. O ritmo dessa viagem é pesado. Ele vê a morte como uma coisa do dia a dia. Encontra gente presa num trabalho que mal dá para comer. Vê a miséria na sua forma mais crua. E isso não são casos isolados, não. É a regra da estrada que ele percorre. E esse é o pulo do gato dessa viagem. A morte aqui não é só um evento biológico, natural. Ela é o resultado direto de um sistema. É a consequência lógica de uma vida sem horizonte, sem nenhuma chance de melhorar. Tá, mas por que essa realidade é tão implacável? O poema não se contenta em só mostrar a miséria. Ele vai além e aponta o dedo para uma das suas causas mais profundas. Olha só esse contraste que basicamente resume tudo. De um lado, uma multidão que trabalha na terra, mas não é dona dela. Do outro, uma minoria que não só tem a terra, mas também todo o poder. Essa concentração é a espinha dorsal da desigualdade que o poema descreve. Então, o ponto crucial é este. A miséria do Severino não é azar, não é destino. É o resultado de um processo histórico. O poema é uma crítica afiadíssima a uma estrutura social que se alimenta da pobreza, concentrando a riqueza e as oportunidades nas mãos de pouquíssimas pessoas. Bem, depois de uma jornada tão pesada, tão marcada pela morte e pelo desespero, parece que a gente chegou num beco sem saída, né? Mas é exatamente aqui que a história dá uma virada surpreendente. Quando Severino finalmente chega ao seu destino, no litoral, ele encontra a mesmíssima miséria que ele tentou deixar para trás. A cena só confirma o que ele já sabia. A realidade dele é feita de sofrimento. A desesperança ali é total. E aí, diante de um cenário desses, o que resta? Desistir parece o único caminho lógico. Ou, será que não? No momento de maior escuridão, quando tudo parece perdido, uma coisa completamente inesperada acontece. No meio de toda aquela pobreza, uma criança nasce. É um evento que quebra totalmente com aquela marcha de morte que marcou a viagem inteira. E olha, isso não é só um nascimento, é um ato de pura teimosia. É a vida insistindo em acontecer, mesmo quando tudo em volta grita que não. É um símbolo muito poderoso de que, mesmo na pior das condições, a vida sempre acha um jeito de resistir. E isso nos leva à nossa reflexão final. O que essa jornada do Severino, que termina com esse sopro de vida, tem a nos dizer hoje? O que fica dessa história toda são basicamente três coisas. Primeiro, uma crítica à desigualdade social que infelizmente continua super atual. Segundo, um retrato muito duro da exploração do trabalho. E terceiro, talvez o mais forte de tudo, um testemunho da incrível capacidade do ser humano de resistir. Em resumo, a obra pega a trajetória de uma pessoa só para pintar um quadro gigante e complexo do Brasil.
Um retrato que, se a gente for honesto, ainda reflete muito da nossa realidade hoje. E é essa a pergunta que fica martelando. As estruturas que o Severino encontrou pelo caminho, a luta pela terra, pela dignidade, por uma vida que vale a pena, será que essa jornada já acabou? Ou será que um monte de Severinos continua essa mesma caminhada aqui e agora? A reflexão fica com a gente.